Agora vamos para a segunda memória, que é a memória mental. Vamos falar um pouco sobre a memória mental. Na memória mental, nós procuramos, como terapeutas, no nosso trabalho de ressignificação, de reprogramação mental e tudo mais, na memória mental, nós procuramos ressignificar os fatores negativos que estão gravados na pantonésia da memória. Que a pantonésia da memória, que é a memória de tudo, né? O que é a pantonésia? Pantonésia é a memória de tudo, é o nosso inconsciente profundo, segundo os estudos do Jung, né? Ele estudou e criou então esse conceito da pantonésia, que é a memória de tudo. Então, a nossa memória mental, através da nossa memória mental, nós procuramos ressignificar os fatores negativos gravados na pantonésia da memória, né? Que causa sofrimentos ou comportamentos negativos, né? Causa pra gente esses comportamentos, esses sofrimentos negativos, que muitas vezes nós sentimos e não gostaríamos de sentir, e nós não temos controle sobre isso, porque é uma manifestação da mente inconsciente, não é da mente consciente. E quando o inconsciente manifesta, nós temos até consciência que não era necessário sentir isso, não é necessário sofrer, não é necessário ter comportamento negativo, mas eu tenho. Por quê? Porque são reverberações da mente inconsciente, né? Que reverbera os traumas, os conflitos, os medos, as anormalidades, as alucinações, as paranormalidades, comportamentos lunáticos, né? Comportamentos esquizoides. Então, as pessoas manifestam das mais diversas formas as memórias mentais que estão gravadas lá, se manifestam no decorrer da vida. E agora imagine você, uma pessoa de sã consciência, e de repente, num piscar do olho, a mente inconsciente dispara um gatilho mental e você começa a ter atitudes de alucinações. Você começa a alucinar e você não sabe de onde vem e o que significa isso, e você acha que você dá conta e você não sabe de onde vem. Precisa buscar um profissional para ressignificar isso, para fazer com que a memória volte lá no momento em que o fator traumático aconteceu, na mesma brecha em que aconteceu. Temos que voltar lá, entrar na mesma brecha, fazer a dessensibilização, a harmonização, a desassociação e o novo significado desse fator que aflorou, né? Então, esse é o trabalho do terapeuta holístico parapsicólogo, com técnica de PNL, hipnose e neurolinguística, para ajudar as pessoas a harmonizar essas situações, que é tão pouco disseminado, as pessoas não têm conhecimento de que quando eles sentem essas paranoias todas e esses sentimentos da normalidade, alucinações, paranormalidades, comportamentos lunáticos, esquizofrenia e tudo mais, que tudo isso tem reparo, eles não sabem. Aí a pessoa começa a não entender o que está acontecendo com ela, porque não entende mesmo, né? Porque tem poucos estudos e poucas escolas que ensinam, e ela começa a se retirar, né? Ela começa a se isolar e ela vai definhando de mal para pior. E amanhã depois a gente tem essas pessoas por aí, né? Sentindo todo esse sofrimento que era necessário, quando poderia ressignificar a memória de novo, que faz parte, né, da memória mental. A nossa memória, ela não esquece nada, né? Tudo que nos impressiona, tudo que nos chama atenção, tudo que mexe com nossos 5 sentidos, que mexe com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com a nossa imaginação, isso permanece fixo no cérebro inconsciente, na memória de tudo, na pantonésia da memória, e fica lá. E na parapsicologia, se algum fenômeno pode ser explicado, né? E a gente pode explicar esses fenômenos, a gente consegue explicar pela memória inconsciente.
O que nós fizemos? Nós trabalhamos a mente inconsciente com técnica de hipnose e PNL, inclusive os fenômenos paranormais, as anormalidades, tudo isso é trabalhado, as sensações lunáticas, as sensações extrasensoriais, e tudo mais que aflora, a teleenergia, a telepatia, tudo mais nós conseguimos interpretar e dessensibilizar, harmonizar e superar, né, com essas técnicas, inclusive os fenômenos paranormais. Por quê? Porque tudo isso está onde? Tudo isso está gravado na pantonésia da memória, na memória de tudo. Pantonésia é memória de tudo. Está gravado lá. E todos nós, seres humanos, somos pantonésicos. Todos nós, seres humanos, somos pantonésicos. Porque nós temos a pantonésia da memória, que é a memória de tudo, né? E todos os casos de observação de fenômenos metafísicos, que a mente física, mente, físico, físico-mente, e tudo que é essa sensorial, nós devemos ter a consciência que nós podemos adquirir o conhecimento e os caminhos, buscar os caminhos para a harmonização. E o primeiro caminho para a harmonização, admitir, aceitar, né, que nós não esquecemos absolutamente nada. Não existe o esquecer. Nós devemos admitir que não esquecemos absolutamente nada. O esquecer não existe. É errado dizer, aí está a criança ali sofrendo e não sei o que, lamuriando por aquilo que aconteceu, porque o colega bateu e não sei mais, ou porque alguém roubou alguma coisa. E o pai, ou a mãe, o supervisor, ou o superior diz, esquece isso. O esquecer não existe, é errado dizer esquece. Porque uma vez que nós sentimos, absorvemos qualquer informação, ela permanece na memória de tudo, na pantonésia da memória, na memória terciária, na memória mais profunda. Como que então nós devemos se conduzir para essa criança, para aquela pessoa que passou por situação difícil? Devemos conscientizar essa pessoa que há a necessidade de superar, porque o esquecer não existe. Então, né, isso quer dizer que tudo que nós vimos, que nós ouvimos, desde as primeiras impressões captadas pelo recém-nascido, e todo e qualquer estímulo que nós fomos estimulados, qualquer estímulo do nosso sentimento, ele fica armazenado na nossa memória inconsciente. Ele fica armazenado. Mesmo os estímulos que nós não tomamos consciência, que nós estamos distraídos e existe algum estímulo externo. Mesmo esses. Por exemplo, eu estou aqui falando e toca o telefone aí, o celular, que vem uma mensagem. É um estímulo. A memória, no milésimo de segundos, absorveu esse estímulo. Inclusive, esse estímulo também fica gravado na pantonésia da memória. Olha só, contar um caso aqui de atendimento. Atendi uma professora, ela tinha muito medo de gato, muito medo. Entrava em pânico quando via gato. Agora você imagina o constrangimento de uma professora diante dos seus alunos e dos colegas do medo de gato, sendo que a maioria dos alunos dela tinham como bichinho de estimação gato, e ela com medo de gato. Então quer dizer, é praticamente um medo irracional, conscientemente, sem saber a origem desse medo, seria um medo irracional. Afinal de contas, por acaso um gato já fez mal algum para uma pessoa? Gato não faz mal para a pessoa. Então quer dizer, é um medo irracional. O gato arranha a pessoa quando ele
judiado, né? Quando ele é reprimido, aí sim ele arranha. Mas ele não faz mal, não é da natureza do gato fazer mal. Mas essa professora tinha esse medo de gato e ela não se sentia mais confortável com aquilo, porque ela tinha vergonha, ela aguentava aquele medo, se escondia e escondia esse medo para que ninguém percebesse. E quando ela veio para terapia, falando conscientemente, fazendo a ficha da amnésia e tudo mais, na mente consciente, essa professora sequer lembrava de algum fato, algum acontecimento que teria acontecido na vida dela, que porventura ela tivesse medo de gato. O que aconteceu? Fomos para a reprogramação, para a hipnose e regressão de memória, né? Aos 2 mesinhos de idade, 2 meses, bebezinho de 2 meses, a mãe recebeu visita, tinha muitas crianças na casa e a mãe tinha gatos. E esse bebê adormeceu e a mãe colocou ela no sofá, estava adormecida no sofá. E essas visitas, essas crianças que vieram aí junto na visita, começaram a correr atrás de gatos. E um gato pulou na janela e da janela pulou no sofá em cima do bebê que estava deitado lá dormindo. E aquele bebê levou um susto quando abriu os olhinhos, viu o gato, a imagem do gato. Processou num susto a imagem do gato com 2 meses de idade. Conscientemente ela não lembrava dessa situação, nem sequer a mãe não sabia o ocorrido. Nem ninguém havia percebido que essa criança havia se assustado. E naquele susto viu a imagem do gato e o inconsciente em 2 segundos processa essa informação e ela fica gravada lá na memória, na pantonese da memória terciária. E essa criança, depois como professora, com medo de gato. E ela muitas vezes foi humilhada, reprimida. Você tem medo de gato? As pessoas riam dela. Até inclusive uma pessoa que tinha medo de barata riu dela que ela tinha medo de gato. E ela disse: cara, como é que você ri de mim se eu tenho medo de gato, se você tem medo de barata, que é um bichinho tão menor do que o gato? Então também não justifica você ter medo de barata se eu tenho medo de gato. E tiravam sarro dela e ela descobriu que aquele cara que está tirando sarro dela tinha medo de barata. Provavelmente aquela pessoa que tinha medo de barata também passou por um fator traumático que assustou, né? Um momento que passou por uma situação de medo. Então, o nosso inconsciente, ele é perfeitíssimo, ele é um perfeito gravador. Não escapa absolutamente nada, mesmo as informações que nós, com as nossas lentes dos nossos olhos, não enxergamos, porque nós apenas enxergamos 40%, né? Nós vivemos no mundo meio distraídos, né? Mas a nossa mente inconsciente, ele é perfeito, ele capta tudo, não escapa nada. Isso em qualquer fase da nossa vida. Registra tudo e não esquece nada, né? E fica aí. E por incrível que pareça, essas gravações, elas funcionam desde a vida intrauterina. Desde a vida intrauterina. Nós viemos com essas gravações já imprimidos na genética e na psicogenética, né? No nosso DNA. Olha só, atendi uma senhora, né? Em atendimento individual, e ela veio me dizer o seguinte, inclusive ela já vinha se atendendo por muito tempo, ela já achava que estava harmonizada, e ela aprendeu como é que a mente funciona, ela adquiriu autoconhecimento, se conheceu e tudo mais. Isso é uma maravilha. A partir do momento que as pessoas têm o autoconhecimento, elas buscam querer conhecer e interpretar qualquer sensação, qualquer emoção que ela sente que não é normal. E ela já havia passado por terapia, e um dia ela voltou de novo e disse assim: Alice, eu percebo algo em mim. Eu percebo que quando eu chego em casa, eu não tenho paciência com meus filhos. Os meus filhos me incomodam, tudo me incomoda neles. Eu tenho vontade de bater,
Mas essa vontade vem assim, sem justificativa, sem motivo. As crianças não estavam fazendo nada de errado, estavam brincando, aí tinha os brinquedos no chão, que é natural, eu entendo que as crianças precisam brincar, que brinquedo não é sujeira, brinquedo não é desordem, brinquedo é um artigo de atividade da criança, mas seguidamente, eu me defronto com aquela vontade de esganar meus filhos. Então nós vamos ver essa ansiedade, essa sensação de que os seus filhos são um estorvo, um incômodo para você. Então nós vamos ver o que isso significa para você. Lá vamos para a reprogramação da memória, né? Hipnose e regressão de memória. O que aconteceu? Lá na vida intrauterina, ela começou a se encolher a ponto de ficar roxa e começou a chorar e dizer: nem meu pai nem minha mãe me querem, eu sou um estorvo, eles não me querem, eu não devia estar aqui, a mãe não me quer, o pai não me quer, e até estão tentando fazer um aborto porque eu não devia existir, porque os pais não querem mais filho, já tem filho que chega. Os pais nunca haviam falado para ela que eles tinham rejeitado essa gravidez. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa: criança rejeitada ainda não nasceu. Vamos entender isso. O que houve ali? Houve rejeição de gravidez, houve rejeição de situação, não houve rejeição de criança, do bebê, houve rejeição de gestação, houve rejeição de situação. Então, criança rejeitada ainda não nasceu, mas ela se sentiu rejeitada, isso fez muito mal. E agora, na vida futura, as crianças, ela sentiu uma sensação como se as crianças dela fossem um estorvo, que ela sentia aquela sensação que eles não estavam incomodando ela, mas incomodavam. Então, o inconsciente disparava o gatilho mental daquela sensação que ela sentiu na vida intrauterina, que a mãe dela sentiu. Psicossomatizou as sensações de inconformação, de rejeição, da falta de aceitação da mãe. Então é assim que funciona, né? A nossa memória funciona desse jeito. Então são vários os estudos de casos aqui que nós poderíamos estar falando com experiências, né? Que a gente passou ao longo dos meus atendimentos, e livros e mais livros que relatam histórias, né, que hoje inclusive são cientificamente comprovadas essas situações. Olha só, já o Swedenborg, eu não sei pronunciar direito, Swedenborg, no ano de 1688 a 1772, ele viveu esse período. Esse cara, ele já previu esse fato que eu falei, e hoje cientificamente comprovado. Então tudo aquilo ele comprovou, já previu naquela época, no ano de 1688, que tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você sente, de qualquer modo, mesmo aquilo que nós insinuamos como ideia, na surdina dos nossos pensamentos, aquilo que nós ficamos matutando em nossa memória, em nossos pensamentos, em nossa memória interior, né, com nossos pensamentos, com aquilo que nós imaginamos, sem que nós temos consciência, disso, tudo isso se conserva, se grava, fica gravado na pantonésia da memória. Não se perde nada, inclusive o que nós matutamos, o que nós pensamos, o que nós imaginamos, as nossas ideias, aquilo que nós insinuamos, tudo isso são informações vibracionais de frequência eletromagnéticas que o inconsciente absorve e fica imprimido e gravado lá. Inclusive isso, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Agora eu sempre brinco, agora imagine você sabendo disso agora
Imagine você se nossos pensamentos tivessem voz. Porque nossos pensamentos não param. Agora imagine se nossos pensamentos tivessem voz. Quanta coisa nós ouviríamos. Quantas coisas os outros ouviriam de nós. Consegue se imaginar essa metáfora? E a nossa memória processa tudo isso. Ela memoriza tudo isso. Mesmo aquelas coisas que nós não damos importância. Mesmo que nós imaginamos que nós não memorizamos isso, mas a nossa memória memorizou. Ela absorve tudo. E tudo isso em um momento que você quiser na sua vida, através de técnicas de PNL, hipnose, de regressão de memória, você pode ir buscar tudo isso. Tudo isso. Tudo isso, nós achamos tudo isso imprimido. Todos os fatos particulares, todos, inclusive as nossas intimidades, né? Tudo aquilo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós fizemos, mesmo as nossas sombras, aquilo que nós escondemos, que nós achamos que está oculto, tudo isso está gravado. Mesmo aquelas coisinhas pequenininhas, desde a vida intrauterina, da nossa primeira infância, no decorrer de toda a nossa vida, até a nossa velhice, até o último instante da nossa vida. Tudo isso está gravado na Pantanese da memória. Olha só, isso explica o quê? Isso explica, quer ver? Vamos ver se isso aconteceu com você, você comenta aqui embaixo. Se aquilo que eu vou falar agora faz sentido para você, e você já passou por uma experiência dessas que eu vou falar agora, deixa seu comentário aqui embaixo. Deixa seu relato aqui embaixo. Por exemplo, não aconteceu com você que você foi em certo lugar, né? E você chegou nesse lugar que você nunca estava na sua vida, que você tem consciência que você nunca estava, e você foi para esse lugar, e quando você chega nesse lugar, você diz assim: eu já vi isso. Eu já vi isso. Eu tenho uma sensação como se eu já estivesse uma vez aqui. E essas sensações, elas se explicam pela memória inconsciente. São frequências vibracionais que nós captamos de algo ou de alguém, ou alguém um dia passou por lá. Quem sabe a mãe que não estava grávida, quem sabe quando você era bebê, que você não tem consciência, que você não lembra, né? Alguém te mostrou uma imagem, algo você viu, algo você absorveu desse lugar, dessa situação, em que você tem essa impressão que, caraca, mas eu já vi isso aqui. Que é do filme, tem o filme Déjà Vu, né? Tem um filme Déjà Vu, que é gravado em cima disso, eu já vi isso, né? Que explica isso. Então são frequentes os casos de pessoas que chegam a determinados lugares e dizem que já conhece esse lugar, como se já conhecesse esse lugar, sem nunca ter estado lá. E se fizermos testes com regressão de memória, nós descobrimos exatamente qual foi o real registro que aconteceu, de que forma foi registrado isso na memória. Então, se você já sentiu essa sensação, deixa seu comentário aqui embaixo, conta a sua historinha aí para nós interagir com as pessoas que estão nos acompanhando, né? Porque é bem interessante esse conteúdo, porque eu tenho certeza, eu por muitas vezes reverberava um lugar como se eu sempre estivesse naquele lugar, inclusive em sonhos. Nós repetitivamente sonhamos o mesmo sonho, e um sonho como se fosse real, como se a gente já estivesse nesse lugar,
E esse sonho é repetitivo. Pode ter certeza que você estava nesse lugar em algum momento da sua vida. Quem sabe dentro da vida intrauterina, ou quando você era bebê, em alguma situação você estava nesse lugar. Eu tinha esse sonho que me acompanhava por muitos anos. Eu sempre vi uma imagem, eu lá dedicado a um rio, passava um rio, do outro lado do rio uma plantação de milharal, de milho, e eu via a minha mãe carpindo naquele milharal. E eu sonhava seguidamente com esse sonho. E eu sempre imaginava, caraca, eu não conheço esse lugar, mas é tão nítido, tão claro, como se eu estivesse lá já. Quando fui fazer uma viagem de volta ao nosso passado, ao meu passado, levei o pai e a mãe junto, eles nos levaram no lugar, porque o pai fizeram muitas mudanças lá em Santa Catarina, em vários lugares moraram, e nós fizemos essa viagem de volta ao passado, e quando chegamos naquele lugar, eu vi a imagem do meu sonho, nítida, era ali, eu estava ali antes de eu ter formado o meu raciocínio. Lógico, meu raciocínio, conhecimento, sem ter, eu ainda não sabia falar, era uma criança muito pequena. A mãe ia para a lavoura, deixava nós em um lugar mais seguro, né? E ela observava nós, e ela estava lá do outro lado trabalhando, e eu via a mãe lá. Eu ainda não tinha formação de raciocínio lógico e linguístico, né? Não era alfabetizada em nada, era uma criança pequena. Aí vai para a reprogramação da memória, nitidamente vejo aquela menininha de 3 aninhos lá naquele lugar. Olha só, outro caso, o padre Oscar Quevedo, todo mundo conheceu o Quevedo. Deixa eu só desligar aqui. O padre Oscar Quevedo, ele pesquisou, né, um caso no Rio Grande do Sul, né, em que ele produziu, inclusive, muita confusão na família, inclusive na mídia, que aconteceu com uma filha de uma família, né, uma jovem de 16 anos. Ela foi visitar o colégio e percebeu que ela já conhecia esse colégio, apesar de nunca ter estado nesse colégio. Ela foi visitar esse colégio com uma tia dela que é professora, e quando ela chegou naquele colégio, ela se impressionou com tudo aquilo, né? E ela disse que ela já estava nesse lugar. E o padre Quevedo foi fazer então esse experimento de reprogramação mental para descrever esse fato, né? Do que havia acontecido. E o que aconteceu? Essa moça, ela descreveu essa experiência do jeito como foi aquela escola, né? Descreveu as salas antes de eles abrirem o ano e tudo mais. E somente nessa reprogramação havia uma falha, aonde ela dizia que era a sala da secretaria, naquele momento que o padre Quevedo estava fazendo a reprogramação da memória, havia a sala de guardar os utensílios de limpeza. Aí eles falaram, não, mas então, esse aqui era a sala dos diretores, agora o utensílio de limpeza? Nunca foi sala de diretor aqui. Ela disse, não, mas aqui era sala de diretor, né? Aí, na reprogramação, foi que a tia dela havia levado ela, quando bem bebezinho, quando eles estavam terminaram aquela escola, na inauguração, e no primeiro ano daquela escola, aquele lugar onde eram os utensílios de limpeza, no início era a sala dos professores, sim, era a secretaria. Então ela descreveu nitidamente toda essa história, né? Foi comprovado isso. É um experimento de reprogramação de memória, né? Que o padre Quevedo fez, né? Ele averiguou então essa história aí.